Fala galera, Vitor aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje para falar desse Lakers e Minnesota, falar um pouco do jogo que passou, dos ajustes que eu enxergo que tem que ser feito, pensando já no jogo de amanhã, jogo decisivo. A gente sabe que reverter um 2-0, principalmente com o Minnesota fazendo agora os seus próximos 2 jogos em casa, né, depois de amanhã vai ser muito difícil. Então amanhã é basicamente vida ou morte para o Lakers. Vamos dar uma repassada aqui no que foi o jogo desse sábado e nos ajustes que o nosso querido JJ Redick precisa fazer. Antes de começar o vídeo, só lembrar vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, esses 3 passos são de extrema importância, beleza? Just looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! Oh! He banks in the three! And the Lakers win the game! And that is just greatness! Rapaziada, não estreamos da forma que gostaríamos, né? Uma derrota aí um pouco dolorida para esse Minnesota, que, como a gente bem dizia antes, né? É um bom time, é um time organizado, tem bons conceitos, tem um técnico que tá lá faz 3, 4 temporadas, tem uma forma de jogar, mesmo com a troca, né? Que a troca de Anthony Towns por Julius Randle e de Vincenzo, ainda assim foi um time que se manteve competitivo, um time muitos recursos, né? Eu acho que principalmente no lado defensivo, esse Minnesota é um time com muitas armas ali, é um time muito físico, com muito tamanho, que pode jogar com 2 pivôs, pode jogar com só um pivô, enfim. Era de se esperar que fosse um jogo complicado, de fato foi. Eu acho que fica de aprendizado pro Lakers é que playoff realmente é um nível diferente, é um nível de intensidade que você tem que colocar mais, é um nível de entrega, e isso o próprio LeBron falou depois do jogo, que ele, não só ele, como o time em si, demora 1, 2 jogos para sentir, né, esse ritmo de playoff. O problema é que você perde um jogo em casa e não tem como voltar atrás, né? Então, agora é esperar que isso melhore, porque perder no primeiro round, mesmo para um bom time como é o Minnesota, é algo que a gente não espera, né? Em termos do que foi o jogo, né? Dos ajustes que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser ajustada por parte do nosso querido JJ Redick é a questão de rotações em termos de minutagem. Eu acho que não dá para ter apego com aquela planilha de minutagem de quando o jogador tem que entrar e sair. Isso é coisa de temporada regular. Em playoff, você pega aquilo e rasga. Exemplo disso foi que no primeiro jogo, nosso querido Luka Doncic, como sempre, ele sai no final do primeiro quarto, até aí ok. Mas no segundo quarto, quando o jogo começa a desandar, ele não volta com o Luka já de imediato. Ele deixa para voltar o Luka basicamente na minutagem normal dele. E sem o Luka, o nosso time ficou perdido, o ataque degringolou, e a gente levou aquela run absurda no segundo quarto, que foi onde praticamente o jogo foi pro vinagre, né? Então eu acho que o primeiro ajuste que o Redick tem que fazer é se desprender um pouco de planilha de minutagem, de rotação fixa, porque tem que, com 10 minutos sai um cara, ele tá programado para voltar com 7. E se precisar aí que o cara volta antes? Você vai perder o jogo e não vai voltar com o cara? Foi basicamente o que ele fez nesse caso do Luka. Então eu acho que esse é o primeiro ajuste que eu espero do nosso querido JJ. O segundo ajuste, a questão da nossa defesa. A gente teve uma semana muito importante, né, no Lakers da Zoeira, trazendo alguns convidados, Firu, o Dennis, o Bugarelli, o Swish, e todos, junto com a gente, falou o seguinte ponto: o Minnesota é o 4º time na liga que mais converte bola de 3. É um time que todo mundo mata bola de 3, tirando o nosso querido Rudy Gobert. Sendo pressuposto isso, você não pode dar tanta liberdade para os jogadores de perímetro deles quanto a gente deu. Saiu uma informação ontem, que eu até coloquei no nosso Instagram, Lakers da Zoeira Oficial, sigam aí. Coloquei ontem à noite essa informação,
que praticamente todos os arremessos do Minnesota contra o Lakers foram wide open, sem nenhum tipo de contestação. Todos foram assim. Teve alguns que foram open, que é quando a marcação chega mais atrasada, que não tem contestação alguma. Então, assim, como que a gente, né, que somos meros mortais, entendíamos que o Minnesota é um time muito bom na bola de 3, que você não pode dar essa liberdade, e o Lakers no jogo inteiro deu essa liberdade, do começo ao fim, não teve ajuste nem dentro do próprio jogo. Então isso é uma coisa que me pegou de surpresa, uma coisa que me decepcionou um pouco em relação ao Redick, porque, como eu bem comentei, a gente veio a semana inteira falando, é um time que mata muita bola de 3, o Lakers não pode fazer aquele tipo de marcação de colapsar o garrafão, de fechar o garrafão e deixar o perímetro livre. E foi isso que aconteceu com o McDaniels, com o Julius Randle, com o Naz Reid. Retrato disso, Naz Reid, 23 pontos, Jaden McDaniels, 25. Fica complicado. Fica complicado. A gente conseguiu limitar o Anthony Edwards a 22 pontos? Sim. Mas aí não adianta você levar 25 do McDaniels e 23 do Naz Reid. A conta não fecha. A conta não fecha. Um terceiro ajuste que eu acho que o Lakers tem que ter. Aí eu vou colocar o Lakers no geral, porque isso não cabe só J.J. Redick. LeBron e Reeves precisam jogar. A gente não pode se dar o luxo de talvez um desse trio jogar mal, dá para ganhar. Agora dois, aí é sem chance. A gente não ganha nem do Pelicans, eu acho, com dois desses caras mal na partida. Por quê? Porque os nossos role players, Hashimura, Finney Smith, Gabe Vincent, não são confiáveis. Não são. Eles produzem ofensivamente um jogo a cada 3, a cada 4. Hashimura é até um pouco mais confiável na parte do ataque, mas ele também tem os seus picos de inconsistência, de bipolaridade. Então, tanto o LeBron quanto o Austin Reeves tem que se reajustar em termos de intensidade, em termos de entendimento de jogo para essa próxima partida, cara. E se for mais um jogo que só o Luka faz alguma coisa, só o Luka joga, vai ser uma varrida do Minnesota, infelizmente. Então tem que ter também esse ajuste por parte dos jogadores. O próprio caso do LeBron. O LeBron ainda é muito bom, é muito dominante, todo mundo sabe. Mas o LeBron, não dá para ele ficar correndo reto no garrafão em cima do Gobert e achar que vai passar por cima dele. Ou do Naz Reid. O LeBron não tem mais 28 anos. O LeBron tem 40. Ele não tem a mesma velocidade, agilidade, explosão que ele tinha antes. Resultado disso, levou acho que 2 tocos pro Gobert, 1 pro Naz Reid, geraram um contra-ataque pro Minnesota e pontos de contra-ataque pro Minnesota. Então isso também tem que ter um certo ajuste, e não é nem por parte só do J.J. Redick, é por parte dos jogadores reconhecerem o adversário que eles estão contra. O que o Luka fez para conseguir pontuar no garrafão do Minnesota? Quando o Luka infiltra, ele não vai reto já para tentar uma bandeja, porque ele sabe que isso é o que o Gobert espera e ele vai dar o toco. O que o Luka faz? Ele dá um fake, ele faz uma mudança de direção no último segundo. Isso quebra um pouco jogadores mais altos que não tem tanta mobilidade lateral assim, como é Rudy Gobert, como é Julius Randle, como é o Naz Reid. Então é isso que tanto o Reeves quanto principalmente o LeBron tem que fazer. Outro ajuste que tem que ser feito, agora por parte do Austin Reeves, selecionar melhor os arremessos. Isso é uma coisa que eu vinha batendo na tecla na temporada regular. O Reeves, ele só sabe jogar numa marcha, que é aquela marcha acelerada dele, que é da loucura, que é da bola de 3 espírita, que é da bandeja milagrosa, e não é todo jogo que isso vai dar certo. O Reeves precisa ter um jogo um pouco mais inteligente em momentos complicados. E faltou isso. Mesmo com seus 16 pontos, foi um jogo muito ineficiente do Reeves. Foi um jogo de muitos erros, de muita afobação. Então isso é uma coisa que me preocupa. Se tudo isso, se esses ajustes forem feitos,
Temos chances. O Lakers é um bom time. A gente tem jogo em casa ainda amanhã. Tem jogadores experientes. Acho que a gente tem peças, tem recursos para conseguir reverter essa série. Eu ainda acredito no Lakers, acho que a gente vai passar. Só que esses ajustes que eu falei tem que ser feito por parte do Minnesota também, vão ter ajustes. Mas eu acho que o que mais pega não são ajustes de um jogo para o outro. Eu acho que a principal dificuldade do Redick é ajustes dentro da partida. Que é aí que você vê mesmo o diferencial de cada técnico. Mas esperamos que não só o Redick, como os nossos jogadores tenham entendido, né, o senso de urgência que um jogo de playoff tem, a intensidade, a pegada que o jogo de playoff tem, que a gente consiga, nessa terça-feira, 11 horas, ganhar do Minnesota e empatar essa série e, se Deus quiser, classificar para o segundo round. Quero saber de vocês. Lakers em 5? Lakers em 6? Lakers em 7? Ou com essa derrota no jogo de estreia, vocês acham que não? Que o Lakers não vai classificar, já tem que pensar em off-season? Quero saber como que tá o termômetro de vocês. Deixe nos comentários que eu vou estar lendo. E no demais é isso. Lembre de deixar o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Espero vocês na nossa live de amanhã cedo, aí com esse esquenta o jogo do Lakers, que será amanhã, às 11 horas da noite. Um abraço, valeu, falou!